Quem tá aqui é o Roberto Rabelo, com essas dicas. São plantas suspensas, são folhagens, são plantas de sombra. É isso, meu amor? Muito boa tarde, com muita alegria, Glória Boa Banique. tarde. Boa tarde para você de casa, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada, Aliás, Roberto. eu estava muito ansioso em te conhecer. Por quê? Porque eu estava há 15 dias, precisamente, em Portugal. É. E aí estava no Chiado, no restaurante. E aí rodou seu nome na mesa, você foi a pauta. Que e aí isso? jogaram a bola para mim. Rabelo, o que você achou dela? Falei, gente, eu ainda não conheço, mas estou conhecendo. Ela é leve, ela é elegante. Aliás, a casa está linda e muito feliz em te conhecer, viu? Muito obrigada. O Roberto, ele tá aqui junto com a gente, né? Porque ele sabe tudo de planta. É isso? Tudo. Aliás, eu fui É criado paisagista? paisagista, florista de profissão Isso, também. E sabe fui tudo. criado na terra, né? Trabalho com planta desde os 5 anos de idade. Eu sempre fui uma Maravilhoso. pessoa muito agitada. Então, desde criança, na barriga da minha mãe, gente, eu já lidava com as plantas, porque ela tomava chá para me acalmar. Pronto. Então, eu sou bom entendedor de plantas. Maravilhoso. O que a gente tem aqui? Que você preparou aqui um cenário lindo pra gente. Glória, eu trouxe uma variedade bem grande, tá? Porque muitas vezes o telespectador, o senhor, a senhora de casa, fala, Rabelo, eu sinceramente gostaria de colocar uma planta na minha estante, só que não pega sol. Que planta que eu posso Que a gente utilizar? faz? E são inúmeras plantas que podem ser colocadas. Então hoje, Glória, para quem está nos assistindo, vamos dar só um spoiler do que vai rolar aqui? Vamos. Sua planta tá com pulgão? O que é o pulgão? É horrível. É aquela coisa doença branquinha, assim, né, que entendeu? fica. Pragas de planta, gente, não é fácil combater. Eu vou ensinar uma dica de vó. Minha avó me ensinou na infância. A dona Domingas está lá em Peruíbe nos acompanhando. E hoje eu vou te dar essa dica. Você precisa só de um ingrediente que todo mundo tem em Já casa. quero saber, Então, mostra aqui. já jogo aqui o que é? Já Já agora. mando? Já agora? Já, então, lógico. gente, é o seguinte. Aquela planta tá na sombra, pode ser uma planta de sombra, pode ser uma planta de sol. Tá. Tá com pulgão. O que eu posso usar que seja um produto que eu tenha em casa e que combate com excelência aqui? Detergente líquido, aquele detergente de lavar louça, que não serve só para lavar louça. Você pode utilizar ele simplesmente para combater esta praga que está aí brincando? proliferando na sua planta. Um ingrediente rápido, prático e muito fácil. Que a gente costuma Quer que eu ter já em casa. prepare aqui, Glória? A gente Quero. espera? Não, Agora, vamos ao preparar. vivo? Então, bora lá. Assim que é bom. Para esse item, você vai precisar simplesmente de meio litro de água, tá? Aqui eu tenho meio litro de água. Meio litro de E aqui água. uma colher de sopa, Tá tá? bom. O meu detergente líquido pode ser o transparente, enfim, o que você tiver em casa, Tá desde bom. que seja detergente líquido. A colher de sopa, aqui eu vou encher uma colher de sopa, Glória, Tá. tá? E aí eu vou colocar aqui nesta minha água, tá? Tá bom. Agora, não tem o detergente líquido, porque acontece muitas vezes, vou misturar aqui na água, olha, essa colher de sopa, tá? Tá bom. Não precisa espumar, tá vendo que ela não espumou? Não. Então essa é a ideia, é só mesmo a mistura. Agora, Glória, muita gente fala, não tem o detergente líquido em casa, Que eu porque faço? já aconteceu comigo de não ter, de acabar. E aí você tem sabão em pó, Sim. também serve. Minha avó, eu lembro que quando Se não criança... tiver o sabão em pó também, aí tá na hora de ir no supermercado. Tá na hora. né? E boa, adorei. Olha, é hora de correr pro mercado. Então, mexeu aqui, tá? Pega um borrifador, ok? Coloco esse líquido aqui no borrifador, olha, tá? Esse preparo, olha aqui, tá? Você viu, Glória? É algo prático, muito fácil e que muitas vezes as pessoas veem aquela praga lá, aquele pulgão, E não sabem né? o que Aquela fazer. cochonilha, né? Que aparece na planta. A cochonilha também? Também combate e não sabe o que fazer. Claro que tem várias dicas. Eu sou fã de um também que é muito fácil de fazer, que é o fumo em rolo, fumo de rolo. Aquele fuminho Isso, de rolo, aquele tradicional, o tradicional, que o vovô fumava. que é natural aquilo também. É algo muito natural, que eu também amo aquilo. As minhas plantas, a gente vai fazer só uma demonstração, tá? Tá bom. As minhas plantas, eu confesso pra você de casa, que eu tenho mais de 300 vasos de plantas em casa e as minhas plantas não precisam. Por quê? São Porque eu estou saudáveis. sempre atento a elas. Uma dica também que eu vou dar pra você de casa que ama e que adora planta, conversa com sua planta. Sabe por quê? Porque a natureza pede isso. Quando a gente tem uma planta em casa, a gente quer ter qualidade de vida, a gente quer ter saúde, mas a gente precisa também proporcionar a essa planta amor. Porque planta é o mesmo que ter um filho. Aí eu converso com as minhas. Não é? Oi, que linda É que você isso, tá. Ai, que flor maravilhosa. Quando criança, eu fui criado numa mata, num quintal que era uma mata virgem.
Eu fui criada por mulher de roça, então imagine, minha avó baiana, Adoro. né? Então a gente tinha muitas espécies em casa, Glória. E aí, minha avó conversava com a planta, eu pensava comigo, porque não podia falar, porque senão o couro comia. Eu pensava, minha avó é louca. A vida passou, a roda girou, o que eu faço hoje em dia, Glória Fala Banique? com as plantas. Converso com as plantas, cuido das minhas plantas, rego as minhas plantas e também preparo sempre esses produtos caseiros para não ter nenhum motivo de simplesmente atacar esses bichinhos, tá? Aí é então, só por exemplo, aqui espirrar. eu tenho uma costela de Adão. Os Tá. nossos câmeras aqui, o Luiz está conseguindo pegar bem aqui, toda a turma. Ó, aí a gente tá aqui com o produto já pronto, tá? Você só faz isso aqui, ó. Você vai onde tá vendo, ó? Onde Ó, tá o pulgão, onde tá e aí a praga danadinha. Isso, e aí você faz isso aqui, ó, tá? Ó, tá vendo? Molha bem, pode Molha molhar bem. Você pode molhar bem, tá? Tá bom. Agora, é importante fazer esse processo aqui, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, Glória No Banique. quê? No dia? Não, Na semana? no mês. No mês. No mês, Ah, você tá. faz de Senão eu 3... já ia botar detergente 3 vezes no dia na minha planta. De 3 a 4 vezes por mês. E aí você fala, Rabelo, isso não vai matar a minha planta? Não. Não. Vai matar o bichinho, a praga que está nela. E a sua planta vai ficar simplesmente intacta e linda. Me conta uma coisa, a gente tem aqui uma espécie de planta que a maioria de nós tem em casa. Samambaia. Samambaia, Como que é eu que a gente particularmente, faz? eu amo samambaia. Sabe que na década de 80, samambaia era tendência. Toda mãe, toda avó ganhava sempre de presente no aniversário. Quem está nos assistindo vai poder falar isso com verdade. excelência. Samambaia era febre. E você sabe que passou uma época e aí falava que a samambaia era cafona. Ah, né? gente. Que é cafona. Nunca, gente. E ela voltou com poder absoluto, não só na decoração de casa, como também na decoração de festas, de eventos. É assim, super mega tendência. Como é que e a as gente pessoas cuida? falam, Rabelo... Como é que a gente deixa ela assim, pois Rabelo? As pessoas falam, Rabelo, a minha samambaia seca muito, né? Ela tá sempre muito seca. Eu sempre falo, Glória Banique, que é a preocupação que é fundamental em ter nas plantas é o cuidado com a rega. Semana passada eu fiz um post falando sobre tempos de rega das plantas. Eu recebi enxurradas de crítica, porém recebi mais de 60 mil compartilhamentos, porque a internet tem disso, É né? verdade. E aí muita gente falando, Rabelo, como que você fala que eu tenho plantas que eu posso molhar só uma vez por semana? Tem plantas que você pode molhar apenas uma vez por Sim, semana. sim. Só que isso também não é regra, gente, tá? Não é receita de bolo, que são 3 ovos, 2 xícaras diferentes de trigo. Planta é diferente. Eu dou a dica pra você, só que através dessa dica é só um primeiro passo pra você. E aí você vai tendo que descobrir como é essa planta, como ela funciona. Eu vou dar uma volta aqui e vou pegar uma samambaia, tá? Pra gente demonstrar. Saber, Rabelo, Então, como é que eu deixo a minha linda olha aqui, desse Glória, jeito? eu tenho Olha só. uma samambaia. Essas samambaias, Eu amo. tá? Olha como elas estão lindas, tão verdes. Rabelo, mas é difícil manter essa samambaia assim. Agora, minha amiga, meu amigo, como que você está fazendo a rega? As pessoas têm muito hábito de usar a rega com a mangueira. E aí vai lá e joga por Tá. cima, tá? Primeiramente, quando você joga a água por cima, você está molhando apenas a folha. Você não está molhando o solo. Não tá molhando e o aqui solo dentro. é aqui, gente, olha. Deixa eu tirar ela um pouquinho aqui, ó. Você vai tirá-la do Vou tirar ela do vasinho aqui, ó. coitadinha. Não tem problema. Tô falando com ela. A gente muda e a planta também precisa ser mudada. Inclusive, vamos falar sobre isso, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Olha como tá esse solo dela. Tá vendo? O solo tá seco. Coloca a mão aqui, Glória, pra você sentir. Esse solo tá seco. Se eu jogar só a mangueira por cima, não vai adiantar. Então, pra você que está em casa, vamos molhar a planta de maneira correta. Tem um balde aqui dentro de casa. Eu acho que é melhor eu posicionar ele aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá bom aí, bom aqui, diretora? meninos. Aqui, olha, Tá bom. tá? Então aqui, ó, tem um balde de água, coloca um balde dentro Tá. mesmo, tá? Aquele balde de lavar roupa ou uma bacia, tá? Tá bom. E aí você vai pegar essa planta, encher o balde de água e você vai fazer isso aqui, Glória Banique, ó. Vai afundar. mergulhou? Você mergulha a planta, assim como a gente mergulha na vida. Tá? Nossa. É isso aqui, olha, tá vendo? E é isso, gente. Tem que fazer como a gente faz na vida. Se não for pra transbordar, a gente nem pinga. Transbordou a planta, olha lá, tá? Olha que maravilha, ó. Nossa. Isso aqui, Glória Banique, é rega certeira. E tá? de quanto em quanto tempo eu rego essa samambaia assim? Samambaia, volta a falar, vai muito de acordo do local onde você mora. Aqui em São Paulo, a minha samambaia, eu chego a molhar 2 vezes por semana, Tá. dependendo se tiver muito calor. Se o clima estiver muito seco, eu molho, ou melhor, muito úmido, eu molho uma vez por só. semana. Quando Isso, tá muito seco, 2 vezes. Agora, tem pessoas, Glória Banique, que molha dia sim, dia não. E aí, o que eu tenho pra te dizer, meu amigo, deixa eu colocar ela aqui, meu Deixa amigo, ela aí que ela tá ali bebendo minha amiga água. telespectadora, a receita, a fórmula tá dando certo? Parabéns, não muda.
tá? Tá. Porque muitas vezes é que nem filho. A fórmula de um é um, a fórmula do outro é outro. Com planta não é diferente. Eu tô falando o que eu faço com as minhas. E eu faço esse trabalho de personal de plantas na casa dos meus clientes. E na casa dos meus clientes eu faço mesmo. Falei pra você que você foi pauta lá na Europa, né? Oh, meu Passei Deus. 15 dias na Europa. Amei. Que Primeira delícia. viagem internacional, você não tem noção. E aí, eu tinha que deixar as plantas na casa dos meus clientes, os arranjos bonitos, porque eu tenho clientes que eu atendo, né? E eu deixo os arranjos lindos. Tá. E que planta colocar para ficar 15 dias sem água, Glória Banique? Nossa, essa aí só o Olha cacto. isso. Ah, não, ó, por exemplo, essa espécie aqui é uma peperônia, olha. Peperônia é o nome dela? Olha que planta mais linda, aqui não é a Glória. jiboia? Olha que... Não, essa aqui é peperônia. Peperônia. Olha, olha que planta mais incrível. Gente. Não é? E aí, eu acho linda. ela é uma planta que ela retém água. Aqui, olha, deixa eu pôr aqui em cima. Oi. Ó. Ela é leguminosa, ó. Se você apertar ela e quebrar, ela vai fazer creque-creque, parecendo um biscoito, tá? Por quê? Porque uma vez que eu molho essa planta, ela retém água tanto na folha quanto aqui nesse caule dela, tá vendo? Então ela é toda leguminosa. Fiz aquele processo, molhei essa planta bem molhada, com aquela forma de rega, no balde. Ela vai segurar aí por 15 dias tranquilamente. É mesmo? As pessoas que viajam muito sempre têm muita dificuldade, Rabelo. Que planta que eu coloco em casa e que não precise de muita água. Essa é dica certeira, peperônia. Que linda. Linda. O que mais Gostou? você tem aqui? Eu Ai, amei. deixa eu só tomar um gole d'água. Parece que eu acordo com ressaca você literária, também? né? Menina, ela chega... Você a Glória, também? ela chega tão suave, eu vou como trator falando, sabe, assim? E aí você fala, deixa eu molhar as palavras. Precisa beber água, igual as plantinhas precisam beber água, você também? É minha primeira participação com você, então a gente fica nervoso, Ai, isso é nem fato. fica, Fica, confesso. Uma outra planta que eu trouxe Qual também que é? aqui... A jiboia é essa, então? Não, essa aqui... Tô que é uma errando planta... tudo. Mas aí, o bom é que agora você tem a mim e eu serei o seu personal de Gente, plantas. que chique. Ó, essa aqui, deixa eu passar aqui pra vocês verem. Essa planta, Glória... Mostra. Essa aqui é um filodendro, tá? Sabe, tem muita gente... filodendro. Tem muita gente que gosta de ter planta na estante. Sabe aquela estante da sala, que eu acho muito chique? Que bate uma luzinha da janela, né? É, só que posso te falar, essa aqui, ela, mesmo se não tiver iluminação direta, ela vai super linda e super bem. Pode ser uma sala sem iluminação. Aí você vai lá, Rabelo, impossível. Gente, eu tô te falando, eu atendo meus clientes, eu atendo um restaurante aqui em São Paulo, super top, ele é estrela de São Paulo. E lá a gente não tem iluminação interna. E uma das plantas que eu utilizo, o filodendro. Eu tenho filodendros Que lá, linda. tem 5 anos que eu estou nesse restaurante. Os meus filodendros, porque eu considero as plantas Os que eu meus cuido. filodendros são sou eu que maravilhosos. cuido, são minhas, não é? Então eu vou lá, o cliente me paga, mas quem cuida sou eu, quem cria sou eu, e pai é quem cria. E aí, Tá as bom. minhas plantas chegam a ter, eu tenho planta lá com aproximadamente 3 metros dessa. Jura? Tá? Chegou assim pra mim. Elas estão com 5 anos, com 3 metros, te mando foto no WhatsApp pra provar. Filodendro Eu essa. acredito em você. Sério? Qual que é a rega Tá? dela? A regra dela, mesma história, tá? Tá, Você de pode quanto em molhar quanto tempo? semanalmente, 2 vezes por semana, dependendo do clima, tá? Ela, por exemplo, eu viajei, volta a falar, ficou 15 dias sem água. Olha. E quando eu voltei, estava linda. Claro que eu conversei com ela, meu amor, você sentiu minha falta? Tá sem água? Vamos mandar água pra neném. E é assim que funciona. Porque, gente, natureza é isso. É o afeto, é o amor, é o carinho e, principalmente, a gente entender que além da natureza, nós somos a própria natureza, Glória. É verdade. Não é? A gente faz parte da natureza, assim como Nós somos a como natureza. As plantas, e como... é por isso que quando as pessoas falam, ai, Rabelo, mas é que eu não sei plantar planta. Tudo é a boa vontade de você ir, de você fazer, o carinho, o afeto, a dedicação. Igual quem fala, Rabelo, eu não tenho planta em casa, porque a planta só tem um prego lá no teto, não dá pra colocar uma planta. Meu amor, olha, inclusive isso aqui eu comercializo, tá, Banique? Olha, Ah, esse que regadorzinho é maravilhoso. Isso aqui é um regador, você tem uma planta lá no alto, ó, você vai, ó, só faz isso aqui, ó, tá vendo? Enxuar, né? Qual é o trabalho que se dá? Nenhum. É verdade. Não é verdade? Essa daí é muito Aí, boa. uma outra dica também. Moro no apartamento, é pequeno, Rabelo, é difícil manusear água. Tem um chuveiro, né? O Sim. que você faz? Coloca seu chuveiro no frio, tá? Não vai Pega botar a água planta, quente pelo na amor de plantinha. Deus, tá? Aí você pega o seu chuveiro no frio, deixa debaixo lá do box do banheiro, ela molhando, entrou pro banho, desliga, toma o seu banho, deixa ela simplesmente secando naturalmente e volta a sua planta para decoração. E eu te pergunto, Glória Banique, onde está a desculpa para não ter uma bela planta em casa? Daqui que você mostra pra gente. São plantas de sombra.
Todas as plantas de sombra. Eu tenho duas espécies aqui. Eu ia te perguntar, Finaliza, por favor. o que precisa de mais sombra, o que precisa de menos sombra? Olha, todas que eu trouxe aqui, elas vão funcionar tanto em meia sombra como uma sombra plena. Tá. Todas elas? Todas elas. E Eu a tenho gente aqui tem uma. o quê? Samambaia. Tenho samambaia, tenho essa espécie de samambaia, tenho essa amazônia que é maravilhosa Essa aqui, também, linda. que é um verdadeiro espetáculo também, uma bem linda, que também é uma pendente. Aí eu tenho uma outra que é uma planta de infância também. Minha avó fala que essa planta é praga, sabe assim, numa maneira popular de falar. Qual que é? Por quê? Porque ela prolifera de qualquer pedacinho que você joga na terra. Papum, já que nasce. é esse aspargo alfinete. Que também Essa dá umas bolinhas vermelhinhas? A própria. Você é de onde, Glória Banique? Me conta da sua vida. Eu sou do mundo. Mas você é do interior de São Paulo? Eu morei muito no interior de São Paulo. Então entende de planta, sabe o que a natureza nos proporciona e é coisa boa. Ela tá? dá uma bolinha vermelhinha, né? Isso. E aí, o que acontece, Glória? Uma outra dica também que é muito legal falar, diretora, tô falando demais, muito rápido. Não, é pra falar. Tá? O que é essa daqui? Essa aqui. Eu acho ela tão essa linda. Essa aqui é a chamada. Quem não gosta de um faz-me rir? Faz-me Um rir. tutu, um money, né? Essa aqui é uma planta que ela tem como símbolo o dinheiro, tá? É uma planta para atrair prosperidade. Claro que a gente não pode contar só Por com... isso que eu gosto tanto dela, Então, né? só que a gente tem que acordar cedo e ir pra labuta, né? Eu, por exemplo, é manhã, tarde, noite e madrugada, tô lá na ralação pra viajar de novo. Então tem que correr atrás dos milagres. No entanto, ela é uma planta que, além de linda e super ornamental, também é uma planta leguminosa, olha, Glória, tá vendo? Ela também é meio gordinha, assim. Meia gordinha, tá vendo? Então é uma planta também que não precisa de muita rega. É verdade. E aí, se você coloca rega demais nessa planta, sabe o que acontece? Ela apodrece. Então, como eu sempre falo... Estão caindo os galinhos, mas não é porque tem rega meu demais, amor, não. eu É posso te porque falar veio- isso aqui, ó. Elas Você tem vieram quintal, você no mora em transporte. casa... Eu moro em casa. Mora em casa, então leva todas essas aqui, você vai jogar num canteirinho que você vai ver, vai virar uma mata virgem, rasteira, fica a coisa mais linda. Qualquer pedacinho eu vou dessa levar. planta, ela pega e brota. Mas não precisa botar na água pra criar raiz Não, e depois não, botar não, direto nada, na nada. terra? Gente, a natureza é sábia, a natureza é maravilhosa, a gente não precisa de muito sacrifício, Olha só. sabe? Que às vezes a gente passa por uma praça, quem que molha a planta das praças? A Ninguém. chuva. A chuva. E olha como o tempo é caprichoso, ele se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar. Afinal de contas, é o que eu sempre falo, gente, eu uso muita planta como filosofia de vida. Porque eu vim de uma criação e de uma família que eu não era pobre. Eu era miserável, menina. E assim, as plantas me proporcionaram tantos milagres na vida, como estar aqui hoje, por exemplo, e através do programa Mulheres, ter a liberdade econômica que eu criei, claro que com muito trabalho, mas também as oportunidades que a vida dá. E tudo através da natureza, Glória Banique. Maravilhoso, Então isso é muito incrível, eu sou muito grato. Maravilhosa Né? essa história. Dá tempo de falar mais ou acabou o tempo? Não, a gente quer falar o seguinte, ó. Eu quero falar vamos lá. dessas palmeirinhas aqui, ó. Ah, essa aqui também é uma planta maravilhosa, que é a areca, tá? Areca? Isso aqui já não Os é uma meninos planta- conseguem Esse ver? aqui, querem que eu puxe pra bem em Puxa frente, um pouquinho gente? Eu pra puxo lá, pra ó. Peraí, vocês. deixa eu tirar o regador daqui, ó. Aqui é parceria, a gente se ajuda, olha, Isso. tá? É uma planta também de sol pleno, tá, Glória? Que é Tá. uma planta bem ornamental. Pra dentro de casa é uma Essa planta... é de sol de pleno. sol pleno. Essa tem que ter sol. Tem que ter sol. Tá. Essa, por exemplo, é uma planta que não funciona, tá? Então, por exemplo, você quer ter uma planta alta, bonita, por exemplo, na entrada da sua casa que bata sol, é ela. Uma Tá. outra planta também que as pessoas amam e eu particularmente gosto, eu acho ela chique, ela combina com você. Ai, meu Aliás, Deus. sua casa aqui tá linda, tá a sua cara, Ai, leve, você elegante. gostou? Muito. É a nossa casa. Muito obrigado. Posso voltar quando? Pode Tem um voltar. quartinho aí pra alugar? Estou louco pra sair do aluguel. Aí aqui, Glória, a gente tem a costela de Adão. Ai, também tá? é outra linda, Que é uma né? planta linda, é uma folhagem maravilhosa. Essa eu tenho, inclusive, na entrada da minha casa. Depois vocês vão me acompanhar no Instagram e vocês vão ver que eu sou apaixonado por planta. Todo o meu cenário é só planta. A gente não precisa ter muita grana, a gente não precisa ostentar. Teve planta, o cenário é perfeito. É verdade. Eu fui criado num barraco com chão de terra. E à frente da minha casa tinha muita planta. Os meus amigos de escola nunca souberam que eu morava no barraco de chão de terra. Porque o cenário da frente da minha casa Era era uma tão coisa lindo, maravilhosa, feita por mim e pela minha avó. Maravilhoso. Não é? Então a costela de Adão Como é que uma faz planta... pra regar a costela de Adão? A costela de Adão é uma planta que você também pode molhar ela semanalmente, tá? Tá. Dependendo do clima, 2 vezes por semana. E Você ela é fala, de Rabelo, sombra? ela é de sombra. Você tem que Sombra, colocar ela sombra ou na sombra, meia sombra? Meia sombra com muita luminosidade, Tá. Por exemplo, se você colocar ela dentro de casa, numa sacada, ela funciona. Só que não pode bater sol direto, porque senão queima a folha. Só que mais do que isso, gente, é muito importante você entender a planta. Quando eu falo entender a planta,
usa o dedômetro. O Rabelo está falando, o Rabelo está explicando, mas dependendo da região que você mora, não funciona. Então, ó, pega aqui, ó, deixa eu colocar aqui, Coloca usa aqui. o dedômetro aqui, ó, coloca o dedo mesmo na terra, o câmera tá pegando aqui, ó. Tá. Aqui, ó, na terra, tá vendo? É isso aqui, olha, tá? Faz bom. um furinho aqui na terra e aí você vê. Como que tá o meu dedo, Glória? Consegue decifrar? Como que Tá tá? seco. Tá seco. Isso significa que essa planta precisa de um mergulho, tá? Na água. Pra quê? Pra ela ficar muito encharcada e suportar bem esse período que vai ficar sem água. Ela fica feliz, Fica né? feliz. Só que mais do que isso, a gente também tem que se preocupar com o vaso da planta. Esse vaso, você acha que tá perfeito pra essa planta? Pro tamanho que ela tá, Não, Glória? eu acho que tá pequeno já, E aí, né? vamos provar pra quem tá em casa que essa planta precisa ser trocada? Porque muitas vezes a dona de casa, o senhor de casa tem uma planta e aí deixa lá, só quer que a planta esteja bonita. É como conta corrente. Se você não fizer a aplicação, não vai render. Tem que ter sempre a aplicação. Sabe sobre o que a gente vai falar daqui a pouco? Sobre herança. Aí. Você falou de conta corrente, já me veio esse Eu tema acho que na eu vou cabeça. herdar só planta nessa vida, viu, gente? Aqui, Glória, olha. Aí, o que você faz pra você ver se essa planta tá precisando trocar o vaso? Tira ela do vaso e observa ela. É sobre isso, sobre observar e entender. Olha como estão essas raízes. Muita raiz, tá compactada, né? Então, pega um vaso maior que ela, ó. Eu indicaria um vaso maior nesse tamanho e faz a mudança desta planta. Maravilhoso. Tá bom? Gostou? Tá bom, amei. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Que eu sei que você tem assunto demais pra Você falar. viu que eu sou bom de papo, né? Ai, adoro. Olha, vocês podem me encontrar lá no Instagram, tá? @Roberto com 2T's, .rabelo com 2 L's. Roberto com 2T's, .rabelo com 2 L's. A gente pode Maravilhoso. fazer um agradecimento especial para um parceiro? Pode. Tá? O Fábio, que nos cedeu essas plantas lindas. Obrigada, Fábio. O sítio... Beijo. O sítio dele, Beija-flor. Beija-Flor. Comunicadora rápida, amei te conhecer. Vamos tomar um café qualquer dia? Vamos, Não vai pode ser um ficar- prazer. Eu quero um abraço seu, que eu vi que você deu um abraço esses dias tão fraterno à telespectadora. Amei. delícia. Bom te conhecer, viu? Obrigada, Sucesso, viu? gente. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima. Vai falar mais de planta aqui com a gente. Ótima semana, Glória. Obrigada.